Shalom Aleichem. Hoje nós estamos fazendo aqui mais uma palavra de Deus, conforme Deus falou para Abraão que estaria com ele até os últimos dias. Na passagem que nós podemos ver, tá, gente? Em Gênesis 14:15. Não temas, Abraão, porque eu amparo teu prêmio. Eu te amparo, teu prêmio é muito grande. Então, Deus diz para Abraão para ele continuar a caminhada dele, porque o prêmio dele seria muito grande, ou seja, a oferta do Senhor para ele daria resultado e traria grande desenvolvimento. O que nós estamos vendo hoje no Texas, Estados Unidos, que é uma enchente. A enchente está levando todos, o naufrágio está acontecendo lá, levou 32 pessoas. E isso tem a ver com a mão de Deus, com a mão de Hashem, nesse sentido. Porque o Senhor tem muitos mistérios e muitos modos de mostrar a sua força e mostrar o seu grande poder. E nesse sentido, nós podemos ver que o Senhor está mostrando ao povo daquele lugar que há algo errado. Que as enchentes não são meramente enchentes, são dilúvios. E matou 32 pessoas, além de crianças. E nós podemos entender que, nesse sentido, Deus está mostrando que existe uma necessidade de reparação daquele povo. Ou seja, aquele povo deve voltar aos primórdios, ao caminho, à vida. Mesmo que eles não creiam no dogma, eles devem voltar ao dogma inicial, voltar à palavra. E nós podemos ver isso muito no mundo, em que as pessoas estão dizendo que os judeus entregaram todos os seus profetas. A parte um pouco dessa história. E isso isso é uma coisa tão peçonhenta e maléfica que traz as pessoas numa condição desumana e desconexa. Não houve como entregar ninguém. Um governo que era dominado por Roma, que eram servos, vassalos de Roma, eles tinham obrigação moral de todos os insurgentes contra a pátria e contra a nação serem entregues. Eles não foram entregues. Eles se deram por entrega. Eles se deram por entrega por sacrifício. E Shu era muito inteligente. Falava o Torá, lia o Torá quando ele queria. Ele não lia praticamente o Torá. Ele foi banido da sinagoga por criança, e isso foi o grande problema que até hoje afeta a origem de quem é judeu e quem sabe dessa palavra. Todos culpam esse tipo de situação por causa do menino que saiu da sinagoga e se revoltou. E através dessa revolta toda, ele criou essa insurgência toda, essa movimentação fortíssima com o nome do Messias, Mashiach, que ele próprio estudou no Torá. Ele se entregou voluntariamente em Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, segundo conta as Escrituras, para no jumento. Ele se entregou, obviamente, ele é uma pessoa magnífica, porque ele também era judeu. Mas nós não podemos aceitar que culpas caiam para cima de novos conceitos antissemitistas que podem surgir por aí. Não se brinca com isso. Não se diz que ele foi entregue por todo o povo judeu. Não foi entregue por todo o povo judeu. A insurgência o entregou. O homem dentro dele que quis rebelar-se o entregou. Ninguém o entregou. Ele era amado e continua sendo amado como profeta, como todos os profetas são amados. Mas ninguém o entregou. Então, quando a gente bota uma questão sobre essa, a gente coloca dogmas perigosíssimos, antissemitas. E isso não se faz. E essas pessoas que estão aí bancadas por um sistema, essas pessoas que estão bancadas por pessoas acima, elas têm que ter noção do que elas estão falando. Porque isso não pode ser feito, nem pode ser praticado de novo. E de novo, e de novo com o povo judeu. Então, hoje nós podemos limpar nossa casa com sal. O sal é um grande destringente e está no Torá como mágico. Se você está passando muita necessidade, não tem trabalho, não tem nada, você tem que jogar sal.
Jogue sal, borrife sal, porque o sal com azeite, você bota 3 gotas de azeite no sal, entrega no seu altar, no menorá, faça suas preces e jogue na sua casa para tirar a carga negativa e os encostos. E nós não podemos aceitar esse tipo de manipulação midiática de Satanás sobre essa questão. Lembrando que essa questão colocou 6 milhões de judeus ou mais no churrar. Isso não se pode ser feito. Nós temos hoje o Salmo 33, que é o Salmo de grande guimatria, que a gente pode falar, para ter dinheiro, descarregar a casa. É uma limpeza espiritual de descarrego da casa. E é uma simpatia. Então você vai, Kadosh, Kadosh do Noite Sabaó, nos cantos da casa, Salmo 33, para descarregar sal com azeite, para descarregar a sua casa e descarregar a sua visão do que você está hoje passando, as suas necessidades. E vamos lembrar sobre isso, fiquemos atentos a essas pessoas que usam, eles entregaram, mas se tu é o filho de Deus, joga-te aqui para baixo. Não foi essa passagem do Novo Testamento que foi descoberto no Egito? Não é conclusivo, e Nadir Hamad não é conclusivo e foi criado pela igreja inglesa, britânica, e mais tarde foi retraduzido para o alemão por Martim Lutero, os luteranos. Então nós podemos entender que há muita controvérsia nessa história. E colocar essa questão em público é muito pragmático e muito eloquente e levanta as massas contra o povo judaico, o povo de Jesus.